Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Jacob, você acredita em Deus? Não. Não acredita em Deus? Não. Veja bem, eu parei de acreditar em Deus há muito tempo. Respondi. Por quê? Porque é o seguinte, presta atenção. Acreditar é uma coisa da mente, certo? Certo. Acreditar, quando você acredita numa coisa, você também pode não acreditar. Ok. Então, quando você acredita em Deus, você acredita no que exatamente? Você acredita numa ideia. Você acredita num conceito. Então, quando você acredita numa coisa, você tem que ter um conhecimento que baliza esse teu acreditar. E isso Tomás de Aquino já dizia na Suma Teológica. Ele dizia que Deus não é compreensível. Você não pode compreender a Deus. Você só pode sentir a Deus. Então, eu não acredito em Deus, porque a crença em Deus nos separa de Deus. A crença em Deus, ela faz com que a gente tenha um relacionamento com uma ideia sobre Deus. Ok. E isso não nos leva a lugar nenhum. Você precisa sentir a Deus. Você precisa não acreditar, mas você precisa ter fé. E o que é a fé? A fé é ter a certeza daquilo que nós não conhecemos. Então, a minha relação com Deus não é uma relação de crença. É uma relação de experiência, de vivência. Ok. E isso, assim, se você estuda a Bíblia, isso está muito claro. Por exemplo, se você olhar para o Jardim do Éden, o que aconteceu no Jardim do Éden? O Jardim do Éden, ele não é um lugar. Nossa mente já acha que o Jardim do Éden é um lugar bonito e tudo mais. Não, o Jardim do Éden é um estado de espírito. No Jardim do Éden nada te falta, porque você é pleno, você é abundante, você tem tudo que você precisa. E o que te dá isso? A intimidade com Deus. Então, o que acontece? Na intimidade com Deus, você está no Éden, você se sente pleno, você se sente abundante, você se sente perfeito, tá? E quando é que nós fomos expulsos desse estado de espírito de plenitude? Quando nós comemos a fruta do conhecimento. O que é comer uma coisa? Quando você come uma coisa, você toma posse disso. Aquilo que você come, você se torna. Certo. Isso é literal. Né? Se você come muita porcaria, você se torna fisicamente sem muita habilidade. Para não dizer você se torna uma porcaria. Então o que acontece? Quando você come a fruta do conhecimento, aí você conhece. E quando você conhece, você se separa. O conhecimento, ele nos fragmenta. Observa a ciência. A ciência, ela é cada vez mais fragmentada. Você começa primeiro a olhar para uma árvore, mas se você vai se aprofundar, e isso não tem nada de errado. Aí você vai estudando cada vez mais fragmentos. Mas quando isso se trata em relação ao ser humano, o ser humano ele passa a se identificar com esse conhecimento. E essa identificação te separa daquilo que você conhece. Vou te dar um exemplo. Quando você vê uma rosa desabrochando no jardim da sua casa, você de relance vê aquela rosa bonita e você se desliga dela. Você diz, eu já sei, uma rosa, olha que rosa bonita. Agora tu imagina se você nunca tivesse visto uma flor na vida, uma rosa. E de repente você entrasse no seu jardim e ali estivesse aquela rosa vermelha. Você ia chamar os vizinhos, você ia chamar todo mundo, porque aquilo ali
é diferente. Então, a gente perde a relação com Deus quando você transforma Deus numa ideia. E preste atenção, se tu analisar isso por todo o viés, olha a prepotência que existe quando eu digo, Joel, eu acredito em ti. Isso significa que eu estou separado de você, mas ao mesmo tempo te julgo e dou veredicto. Eu acredito em ti. Então, a humanidade, ela vive separada de Deus. Por quê? Porque ela passou a idolatrar, a amar, a seguir um conceito, uma ideia de Deus. Mas presta atenção, foi isso que nos separou de Deus no Éden. Quando nós nos apossamos do conhecimento, nós fomos expulsos do paraíso. E antes de ser expulso, o que a Bíblia conta? Nós nos vimos nus. Nós estávamos nus. O que é a nudez? A nudez significa vergonha, significa fraqueza. É um significado da parábola contada ali no início da Bíblia. E quando a gente se apossa do conhecimento, a gente se separa do nosso poder interior. E esse é um grande problema da humanidade. Porque a humanidade saiu da essência e foi para a mente. Vou te dizer, você é um cara muito inteligente, com muito conhecimento. Você julga isso como uma coisa positiva, neutra, negativa, positiva por alguns aspectos, negativa? O quê? A questão do conhecimento. Não. Nesse quesito que a gente está abordando agora, você julga isso... Como é que você considera? Porque eu te fiz uma pergunta assim, você acredita? Você falou, não, eu tenho uma relação. Então, qual que você considera que é a melhor forma de explicar essa questão de Deus? Não é, então, acreditar. É se relacionar. E se relacionar é por meio da essência. E não pelo meio da, vamos dizer assim, sapiência. Exato. Mas foi isso que Jesus veio nos ensinar.